O Brasil, ele foi eliminado pela Noruega dessa Copa do Mundo. Mas, meus amigos, essa Copa, né, o Brasil eliminado nas oitavas de final pela Noruega, e eu fiquei me questionando, será que o Brasil ainda é o país do futebol? Desde 2002, né, que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. A gente está colocando aqui os jogadores que começaram o jogo contra a Noruega. Esse aqui foi o time do Brasil que iniciou a partida de hoje contra a Noruega, lá em Nova York, no estádio, né, da final da Copa do Mundo. E uma pergunta que ficou na minha cabeça é: mais uma Copa que o Brasil é eliminado, jogadores da seleção brasileira saindo de campo chorando, Neymar chorando mais uma vez, né, saindo de campo, Vinícius Júnior, que até agora não entendi por que o Vinícius Júnior não bateu o pênalti no primeiro tempo, que poderia ter mudado completamente a história do jogo, e o Vini Júnior não bateu o pênalti. E a pergunta é: ainda somos o país do futebol? Podemos dizer que o Brasil ainda forma garotos que jogam na rua, né, naquela rua sem asfalto, e que ainda treina sem condições, que quer crescer, que quer jogar o sonho de jogar pela seleção brasileira. Será que a gente tem isso ainda? Não sei, sendo bem sincero, desde 2002 que o Brasil não ganha uma Copa. Ganhar uma Copa é consequência, mas a consequência de trabalho a longo prazo, né, de uma confederação brasileira que tem que fazer um trabalho. Lembrando que o Ancelotti começou há alguns meses, né, deve ter um ano no máximo aí de seleção brasileira, um pouquinho mais, né? Antes do Ancelotti, aquela bagunça, vem treinador, era Dorival, aí era esse, era aquele outro, troca treinador interino, mudando, convoca jogador no grito de imprensa, de torcedor, de dirigente e por aí vai. Será que a nossa seleção pode ser considerada ainda a melhor do mundo? Eu acredito que não, né? Ah, mas temos 5 estrelas na camisa. Quantos desses aqui conquistaram alguma estrela? Se a gente tem 5 estrelas na camisa, é graças ao Pelé, ao Zagallo, ao Garrincha, ao Ronaldo, ao Ronaldinho, ao Kaká, e entre outros jogadores. Desses aqui, qual deles tem uma estrela para chamar de sua? Ou seja, eles estão contando com a estrela dos outros. Nenhum deles tem uma estrela, né? Né, Guimarães? Você não ganhou. Marquinhos não ganhou. Vini Júnior não ganhou. Neymar não ganhou. Agora, a grande pergunta é: podemos considerar ainda o Brasil o país do futebol ou é um país que gosta de futebol? Assim como o Paraguai gosta, assim como o Uruguai gosta, assim como a Alemanha gosta. Vários países gostam de futebol, mas gostar de futebol é uma coisa, ser o país do futebol é outra completamente diferente. Num país que os clubes hoje chamam mais atenção, o torcedor prefere ver o seu clube ganhando uma Libertadores da América ou um Campeonato Brasileiro do que ver a própria seleção. Na Copa do Mundo, sim. Na Copa do Mundo, todo mundo para, seja quem gosta, seja quem não gosta, seja quem é de um lado ou é de outro. Na Copa do Mundo, todo mundo para ver a seleção. Goste dela ou não, todo mundo para ver na Copa do Mundo. Agora serão 4 anos, um ciclo, mais 4 anos aí esperando uma próxima Copa. Vão vir amistosos, vão vir as datas FIFA, né, com os amistosos da seleção, teremos Copa América, tudo isso aí pela frente que a gente sabe que vai ter, atrapalhando até o calendário dos clubes também, tendo que liberar jogador que está em fase final de recuperação, jogador que está ali em momento decisivo com seu clube. Tudo isso vai acontecer e a gente sabe que vai acontecer. Mas a pergunta é: será que daqui 4 anos a gente pode ter esperança de ganhar mais uma Copa do Mundo? A primeira vez que a gente pega a primeira seleção europeia nesta Copa, né, ali numa fase decisiva, a gente foi eliminado numa fase decisiva de novo. Foi na França, do Thierry Henry, foi com a Bélgica, foi com a Croácia e agora foi a Noruega. Qual será a próxima? Qual seleção vai nos eliminar na próxima Copa do Mundo? O nosso treinador é italiano, nem treina, e não é culpa só do Ancelotti, tá? Não adianta falar, porque contratou um técnico gringo para ser o técnico da seleção. Por que a gente também não consegue mais ter técnico bom para treinar a nossa própria seleção? A gente vê o Uruguai sendo eliminado com técnico argentino, a gente vê o Equador eliminado com técnico argentino e o Brasil eliminado com técnico italiano. A gente pode falar mal dos outros que têm técnicos estrangeiros, se a gente não tem para a nossa seleção.
E a culpa não é do Ancelotti nesse caso, é nossa, de não conseguir nem formar técnicos. Fala um técnico brasileiro que brilha hoje na Europa, que treina uma seleção forte no mundo, que treina um clube forte no mundo. Eu acho que além, claro, os jogadores têm a sua parcela de culpa, o Ancelotti tem a sua parcela de culpa, porque ele aceitou treinar a seleção brasileira, mas a gente tem que ver muito além disso. Em 2014, aquela goleada para a seleção da Alemanha foi o apagão. O apagão foi o problema. Foi o apagão. O apagão acabou ali com o Brasil. De lá para cá, a gente aprendeu o quê? Foi apagão hoje também? Foi apagão contra. Na última Copa foram os 4 minutos. Perdemos por causa dos 4 minutos. Gol do Neymar, tomou o gol no final e nos pênaltis perdemos. Até quando isso, hein? É a pergunta. Vamos esperar o quê? A próxima Copa chegar e a gente perder de novo, e aí depois de novo, e de novo. Então, eu acho que está chegando uma hora que a gente vai olhar para a seleção brasileira e falar assim: olha, o Brasil vai para a Copa para chegar numa semifinal. E dê graças a Deus, agradeça, chegamos na semifinal. Vai chegar uma hora que a gente vai falar isso, não é ser campeão mais. O Hexa está virando lenda urbana. O Hexa, alguém viu o Hexa desde 2002 que a gente procura o Hexa e ele não aparece. É só uma palavra, o Hexa, né? O Hexa virou um sinônimo de algo impossível, parece para a nossa seleção. Mas o que me deixa mais intrigado é, ainda somos o país do futebol? Podemos nos considerar o país do futebol ainda? Ou já foi, né? Não tem mais isso aqui no Brasil. Não somos o país do futebol há muito tempo. Não fabricamos mais Ronaldos, Ronaldinhos, Cacás e por aí vai. Não tem, né? Hoje, e esses jogadores ali que estão com a seleção, talvez não seja só culpa deles, ou talvez seja, mas é algo muito maior. E até quando? Na próxima Copa, o próximo ciclo, até quando? Essa é a grande pergunta. E a pergunta que nunca vai calar. E ainda tenho essa dúvida. Por quê? E vou além. Eu não entendo por que o nosso jogador principal da Copa, o Vinícius Júnior, não bateu o pênalti. Isso daí eu ainda não consigo entender. Era o nosso principal jogador. Se fosse o Messi lá na Argentina, ele bateria o pênalti. Se fosse o Mbappé na França, ele bateria. O Harry Kane, ele bateria. O Haaland bateria. Por que o Vinícius Júnior não bateu? É uma boa pergunta para o Ancelotti, para o Vini e para a gente parar para refletir também, né? Mais uma Copa que o Neymar sai chorando, aí o Vini Júnior lamentando, vão vir desculpas, né? Vão tentar tirar um lado positivo da derrota, sempre tem, né? Ah, não, perdemos, mas foi isso, foi para um detalhe, se tivesse feito pênalti, mas não fez. Não fez. Todo mundo sabia que o Haaland é alto e tomamos um gol de cabeça do jogador alto, né? Então, é algo a se pensar, né? Se o Brasil ainda é protagonista no futebol mundial, ou o Brasil virou só mais uma seleção, que agora participa das Copas e espera para ver o que vai dar. Pode falar aí nos comentários também, tá? Não se esqueça de deixar o joinha e até o próximo vídeo. Tchau.